Não sei se te acontece o mesmo, mas no outro dia eu dei por mim a pensar. O feed e o histórico de visualizações das minhas contas do Spotify, do YouTube, até do TikTok, denunciam-me imenso. O algoritmo destas aplicações é uma coisa assustadora. Eu às vezes acho que o TikTok me conhece melhor do que eu a mim própria quando eu me deparo com os vídeos que ele me sugere. E às vezes até me sinto um bocado atacada, tipo, estão-me a querer passar alguma mensagem? Mas a sério, qualquer pessoa que entre numa das minhas contas, seja ela qual for, I mean, that's it. Então o Spotify denuncia-me tanto, a sério, é tão óbvio. Eu lá não consigo esconder nenhum dos meus guilty pleasures. Não que eu me esforce muito para o fazer, mas se há alguém que eventualmente me segue por lá, consegue perfeitamente perceber em que mood é que eu estou consoante as últimas músicas que eu ouvi. E eu nem vou falar das playlists que o próprio Spotify cria, totalmente personalizadas consoante aquilo que eu mais ouço. Aliás, eu acho que da próxima vez que for a um date, por exemplo, o que eu vou fazer não é falar sobre mim, mas sim mostrar o meu histórico de visualizações e de sugeridos, de conteúdos sugeridos nestas aplicações. O que é que achas? Olá, meus cherries, meus amores. Há quanto tempo, não é verdade? Passaram-se quê? 3 meses? Bom, em minha defesa, eu juro que a intenção inicial era só ser no máximo 2 meses, mas olhem, é o que é. Aqui a vossa mana, aqui a vossa tropinha, took her time, but she's back. Your bitch is back. E o certo é que há vários temas que eu quero abordar aqui ao longo desta temporada. Terceira temporada. Oh my God. E por qualquer motivo, tu ainda não te fartaste, continuas por aqui, portanto, isso deve querer dizer alguma coisa. E se só agora chegaste aqui ao Salve Seja, ora, muito bem-vindo ou bem-vinda para começar. Esta é uma conversa de café em formato podcast e eu espero que te divirtas muito ao longo dos episódios, das histórias que venho aqui contar, das minhas reflexões e, acima de tudo, que eu te possa fazer companhia. Não trago propriamente nada de inovador para esta temporada, a base é a mesma, histórias que me aconteceram, percepções que eu partilho sobre determinados assuntos e, claro, muitos dilemas pelo meio. Algo que eu, sem dúvida, sinto que vou começar a fazer aqui para o podcast. São mais episódios em tom de reflexão da minha parte, com base ou não na minha experiência pessoal, mas maioritariamente diria que aquilo que eu for opinar terá como base coisas que eu já vivi. E, portanto, desta forma, vamos alargar aqui um bocadinho o conceito do podcast, de partilha de histórias constrangedoras da minha parte e também envolver aqui algumas conversas que acabam por tocar noutros temas e ir mais além no que toca a pensamentos que eu quero partilhar contigo. Ora, para o arranque desta temporada e indo direta ao episódio de hoje, eu lembrei-me de abordar aqui um tema, chamemos assim, que eu acho que é super curioso e é engraçado de certa forma e, claro, tem por base experiências que eu vivi e, portanto, hoje eu quero falar-te de coincidências giras. Basicamente é isso. Ou seja, no fundo, e eu não quero nada ser clichê, eu odeio clichês, eu odeio ainda mais quando sinto que estou prestes a dizer um, e eu na verdade não acho que é sempre assim como eu vou dizer agora, mas é engraçado, e eu às vezes penso nisto, como às vezes parece mesmo que estamos no sítio certo à hora certa. Ok, arrepiei-me só de dizer isto. Parece que saí de um livro do Nicholas Sparks. Desculpa. Bom, mas independentemente do que isto signifique, e sendo que na maior parte das vezes eu acho que isso não é bem assim, não acontece, pelo menos não comigo, não foram muitas as vezes em 25 anos que eu senti que estava no sítio certo, à hora certa, ou pelo menos que me tenha apercebido disso. Mas bom, neste episódio eu quero partilhar contigo algumas das situações, das circunstâncias e, no fundo, dos contextos em que eu senti, em que eu vivi e senti que isso aconteceu. E, portanto, comecemos pela primeira situação, que foi muito recente, aconteceu há muito pouco tempo, é, aliás, a mais recente de todas aquelas que eu vou contar,
e eu acho que aconteceu no máximo há um mês. Bom, para começar, acho que estamos relembrados de que Sandra Faria começou a andar de patins, certo? Devo dizer já agora, a propósito desse assunto, we made some progress over here, ok? Neste momento estamos a tentar atinar com alguns passos e com alguns movimentos. É verdade que ainda sou um bocadinho desajeitada, mas há progressos, eu prometo, e tem sido gratificante, ok? Ao meu ritmo, mas estamos a trabalhar nisso. Pronto. Foi neste contexto, num dia em que eu estava a andar, ou a tentar andar de patins, que esta situação que te vou contar aconteceu. Funny fact, eu por acaso estava assim num dia em que estava mais cansadita e, portanto, nem era para ter ido andar de patins. Tinha saído do trabalho, estava naquela do género, ainda vou andar, ou se calhar fico só em casa. Mas pensei, nah, let's go, bora espairecer um pouco, e ainda bem que o fiz. E, portanto, se eu não tivesse tomado esta decisão, o que aconteceu a seguir não teria acontecido. Então, como estava a dizer, eu tinha saído do trabalho e fui andar para um espaço com uma espécie de skatepark aqui na minha zona e às tantas já estava quase a preparar-me para, ok, vou só dar mais uma voltinha e depois vou-me embora, e até estava, portanto, houve ali um momento em que eu estava a andar e depois até me apoiei na parede para descansar um bocadinho, e a certa altura começo a ouvir atrás de mim alguém a dizer olá, boa tarde. Opa, e eu não me virei logo porque eu pensei, provavelmente é uma pessoa ao telefone. Só que depois continuei a ouvir mais próximo, olá. Eu lá me virei naquela só para perceber qual é que era o contexto e reparei numa rapariga que se estava a aproximar de mim e de facto se estava a dirigir a mim. Pronto, e eu lá digo, olá, tudo bem? E ela pergunta-me se eu costumo andar de patins, se tenho andado, se costumo vir para aqui andar. E eu digo que pronto, comecei há pouco tempo, mas que estou a aprender. E ela diz-me que tem um grupo de raparigas que andam de patins, tem esse grupo no WhatsApp, e elas, todas as quartas-feiras e depois também ao domingo, encontram-se e vão patinar juntas. E perguntou-me se eu queria que ela me adicionasse a esse grupo. Eu disse que sim, claro, fiquei super contente, até porque eu não tenho propriamente ninguém, assim, dos meus amigos mais próximos que neste momento ou esteja a aprender ou que saiba andar, portanto, não tenho ido propriamente com ninguém, lá está, andar de patins. Então achei super engraçado ela ter vindo ter comigo e ter-me feito essa proposta, digamos assim. Super querida, super simpática. E pronto, trocámos os Instagrams, eu mandei por lá o meu WhatsApp, ela adicionou-me. E pronto, e tenho estado lá no grupo. Tem sido muito interessante porque eles partilham muito, elas neste caso partilham muitas coisas, muitas dicas, truques. Fala-se também sobre materiais para os patins. Há ali uma troca de experiências e eu acho isso sempre muito produtivo e muito interessante. A verdade é que ainda não fui a nenhum destes encontros, entre aspas, para andar com este grupo de raparigas, porque confesso que ainda não me sinto muito confiante para o fazer. Primeiro, quartas-feiras para mim é impossível por causa do trabalho, mas mesmo aos domingos, que também fazem esse encontro, esse meeting, eu ainda estou assim um bocadinho, I don't know, porque eu ainda não me sinto uma verdadeira roller skater, então queria ver se estava mais à vontade para ir lá e não ser só constrangedora estar sempre a cair. E pronto, esta foi a primeira situação e é de facto daqueles momentos e daquelas situações que me faz pensar, bastava eu ter decidido não ir andar de patins ao fim desse dia, bastava eu ter ido embora um bocadinho mais cedo, porque lá está, como eu tinha dito, ela quando nós nos cruzámos e quando ela me abordou, eu já estava praticamente a preparar-me para ir embora, portanto é curioso. Bom, passemos então para outro episódio que tenho para partilhar contigo e, começando aqui por dar um bocadinho de contexto, há muitos anos atrás, era uma vez, mas há muitos anos atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, não mais do que isso,
já estava muito presente a nível do digital, ou seja, já estava bastante familiarizada com o computador, jogava online, aqueles jogos às vezes dos sites e assim, Sims desta vida, e também estava muito por dentro daquela atmosfera dos blogs, das fanfics, daqueles, eu acho que já falei aqui do Fotolog e Free Fotolog e desses, do Tumblr, pronto. Eu cheguei a conhecer algumas pessoas com as quais falava muito através, lá está, do computador, através dessas comunidades que se iam formando a propósito desses blogs, por exemplo. E eu conheci uma amiga minha na altura que também estava muito envolvida na questão dos sites e dos blogs, e nós começámos a falar muito, começámos a ser muito amigas, mas nunca tínhamos estado juntas, apesar de já tínhamos feito até videochamada e tudo, porque lá está, éramos muito novas e os nossos pais, tanto do lado dela como do meu, não estavam propriamente à vontade para que nós marcássemos qualquer coisa, que fôssemos a algum lado, pronto. E então isso nunca tinha acontecido. E foi curioso porque houve uma vez que eu estava na praia com os amigos também da escola. Acho que era com os amigos, não sei se era com os amigos da escola, se era, não, era com os meus pais, sim, nessa altura eu acho que ainda não tinha ido à praia com os meus amigos da escola, a menos que tenha sido, por exemplo, no infantário e assim, ou na primária. Mas pronto, estava eu na praia com os meus pais, lembro-me que estava imensa gente, e do nada estava eu a andar e veio uma rapariga ter comigo, e era essa tal minha amiga, que nós ainda só tínhamos falado pela internet. Ela veio ter comigo, reconheceu-me, ficámos assim um bocado, oh meu Deus, qual é que era a probabilidade? Nós nunca nos tínhamos visto pessoalmente, mas ela reconheceu-me, porque nós já tínhamos feito videochamada, lá está, e pronto, ela estava com os pais também, e foi engraçado, porque pronto, isso aconteceu, e depois já foi ok, portanto, tanto os pais dela como os meus deixarem que nós depois começássemos a estar juntas, e foi muito engraçado, porque é muito pouco provável, eu acho. Ou seja, a praia estava mesmo cheia de gente e nós não tínhamos falado sobre ir à praia nesse dia. Ou seja, eu não sabia que ela ia à praia, ela não sabia que eu ia à praia, não fazíamos ideia que íamos estar naquela praia, naquele sítio que era uma praia grande também, não era propriamente pequena. E pronto, foi engraçado isso ter acontecido, porque lá está, continuámos amigas durante muitos anos, mas se calhar se isso não tivesse acontecido, teríamos demorado muito tempo até poder estar juntas ou se calhar nunca teríamos estado, e portanto foi engraçado. Entretanto, tenho aqui uma última circunstância, coincidência gira para te contar. Eu acredito que isto já me tenha acontecido mais vezes, ou seja, já tenha tido ao longo da minha vida mais contextos, ou seja, circunstâncias, situações deste cariz, e que poderia partilhar aqui, mas de facto estas três foram aquelas de que me lembrei logo e que acho que são um bom exemplo disto de que eu estou a falar. E portanto esta última partilha que te quero deixar aqui foi também há muitos anos, acho que até foi antes desta situação com essa minha amiga. Eu tinha para aí no máximo 10 anos e fiz a minha primeira viagem de avião para os Açores com os meus pais e, embora não me lembre de muita coisa dessa viagem, e esse é um dos motivos que me faz querer voltar aos Açores muito em breve, mas se há coisa de que eu me lembro foi desta viagem de avião. Não porque tenha sido traumatizante, não porque eu não tenha gostado, aliás eu já referi aí que eu adoro andar de avião, adoro, mas porque, sem querer, fiz uma viagem de avião com uma celebridade. E infelizmente não foi a Beyoncé, acho que a probabilidade disso acontecer é praticamente nula, mas é praticamente não, é mesmo nula, vamos ser sinceros, não é? Quer dizer, nunca na vida a Beyoncé ia viajar na mesma classe que eu no avião. A mulher deve andar de jato privado? Ela já nem deve saber muito bem o que é um conceito de avião. Mas bom, Beyoncé à parte, ter estado no mesmo avião que esta pessoa, na altura em que foi e em que ela estava ainda mais na berra, é um nome bastante conhecido, eu juro que vou daqui a pouco saltar o suspense, mas era toda uma cena para mim, pronto. E o engraçado foi que foi o meu pai que se apercebeu disto. Pronto, nós estávamos no avião e de facto, na altura estava a ser gravada uma novela nos Açores. Eu honestamente não me lembro qual é que era o nome da novela,
Mas pronto, essa novela estava a ser gravada e às tantas o meu pai diz-me Está ali a Diana Chaves. e eu, na minha inocência e na minha desconfiança de miúda de 10 anos, disse: não pode ser, tipo, qual é que é a probabilidade de nós apanharmos o mesmo avião que a Diana Chaves e de irmos para os Açores na mesma altura que a Diana Chaves vai? Mas o meu pai estava certo, portanto, eu só a vi ao início assim de costas e, portanto, lembro-me que não tive logo a certeza, mas de facto depois ela saiu do avião e yes, that was her. O meu pai estava certo. Eu fiz uma viagem com a Diana Chaves, sem querer. Claro que aquilo na altura foi muito mais um big deal para mim, porque lá está, Diana Chaves, os morangos com açúcar não tinham sido há muito tempo também. Eu espero não estar a dar assim nenhum erro a nível temporal, a nível cronológico. Eu creio que quando fiz essa viagem tinha mesmo uns 10 anos e eu lembro-me que a Diana Chaves estreou-se nos Morangos com Açúcar, portanto a temporada dela já tinha acontecido antes, certamente. Não falei com a Diana Chaves, mas estive no mesmo avião que ela e, mais uma vez, assim como aconteceu nas outras histórias também, em relação àquela vez em que encontrei aquela minha amiga pela primeira vez pessoalmente, bastava que uma de nós tivesse decidido ir a outra praia ou não ter ido naquele dia ou ter ido a uma hora diferente para nós não nos cruzarmos, ou simplesmente podíamos ter ido para a mesma praia no mesmo dia, à mesma hora, mas estarmos em sítios completamente diferentes em que não nos conseguiríamos ver, não é? E aqui nesta questão do avião, é um bocadinho a mesma lógica, não é? Bastava termos apanhado um voo diferente, ou a Diana ter apanhado um voo diferente, e não tínhamos tido esta experiência muito marcante. Na verdade, esta história não tem nada de especial sem ser o facto de eu ter estado no mesmo espaço que esta pessoa que é conhecida do público, não é? Mas podia não ter estado, e essa é a minha questão. Bom, no fundo isto para dizer o quê? Eu às vezes ponho-me a pensar em como as decisões que nós tomamos têm de facto um impacto decisivo na forma como as coisas acontecem na nossa vida. E ok, sim, novamente parece que acabei de sair de um livro do Nicholas Sparks, peço desculpa, mas isto para dizer que, por exemplo, eu às vezes penso na forma como conheci as pessoas que hoje em dia me são mais próximas. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos de há já vários anos que é bastante sólido e eu conheci-os a todos num grupo de teatro para o qual entrei em 2011, sendo que não os conhecia de todo na altura. Portanto, nós vínhamos todos de contextos diferentes. E lá está, se eu não tivesse ido para esse grupo, nunca os teria conhecido. Outro exemplo, um dos meus melhores amigos eu conheci-o na faculdade, no curso que nós frequentámos juntos, mas esse curso nem sequer era a minha primeira opção na lista de faculdades às quais me candidatei, sendo que eu no início desse ano letivo, portanto no início do curso, cheguei a ponderar mudar na segunda fase para outra faculdade, mas depois acabei por ficar. E claro que, atenção, eu acho que é importante também referir que este raciocínio também é válido no sentido inverso, ou seja, ninguém me garante que se eu tivesse, neste caso, mudado de faculdade, não teria conhecido pessoas incríveis do tipo BFFs, forever. Aliás, BFF já está implícito que é forever. Portanto, eu acho que dá para pensar tanto uma perspectiva como a outra. E acredita, eu sou uma pessoa que na sua generalidade é muito cética e muito racional, mas às vezes quando me ponho a pensar nisto e a relembrar certas situações como as te contei agora neste episódio, acho giro, acho curioso e acho que é engraçado pôr as coisas nesta perspectiva. Bom, Sherry, é tudo o que eu tenho para ti para já. Eu espero que tenhas gostado deste episódio. Diz-me se foi relatable, se também pensas nisto, se já viveste situações que te levaram a pensar nesta questão toda das coincidências, de como as coisas às vezes acontecem na nossa vida. E para este episódio não temos dilemas, não temos o que é que a Sandra faria, mas no próximo episódio estarei cá para responder a todos eles. Podes enviar os teus dilemas através das redes sociais do podcast, em Salve Seja Podcast, no Instagram e Facebook. Envia por mensagem de texto ou áudio, como preferires.
eu irei ouvir, irei responder o que é que eu faria nessa situação e nesse cenário que me colocares. Até nos voltarmos a encontrar no próximo episódio, vamos falando pelas redes sociais. Se quiseres propor algum tema para que eu possa relatar a minha experiência ou dar a minha perspectiva sobre um determinado assunto, podes enviar tudo pelas redes sociais ou pelo e-mail. Está tudo na descrição do episódio. E pronto, assim sendo, voltamos a falar em breve. Até lá, bye!